Há algo de profundamente fascinante e intimidador nos livros que, ao invés de oferecerem respostas fáceis, convidam-nos a questionar tudo o que acreditamos ser verdade. São textos que parecem viver em uma fronteira obscura, entre o conhecimento e o mistério, exigindo do leitor não apenas atenção, mas um compromisso quase existencial com o ato de pensar. Os 10 livros de filosofia mais difíceis de compreender são muito mais do que um amontoado de conceitos abstratos. Eles são portas para uma compreensão que, uma vez aberta, dificilmente poderá ser fechada. O que, afinal, faz com que esses textos sejam tão desafiadores? Seria a profundidade dos temas tratados, a complexidade da linguagem ou a própria ousadia das proposições? Talvez, a dificuldade real resida em nos permitir enxergar o mundo de uma maneira completamente nova. Você, leitor, estaria pronto para mergulhar nessas águas turvas e desafiar seus próprios limites intelectuais? Ser e Tempo, de Martin Heidegger, é um desses textos que parece nos desafiar em cada página, cada parágrafo, cada linha. A complexidade de sua obra não reside apenas na linguagem técnica e no uso intenso de termos alemães, mas na própria reconstrução do conceito de ser. O que significa existir? Como o tempo, mais do que uma medida objetiva, molda nossa maneira de ser no mundo. Para Heidegger, a experiência humana é marcada pela angústia, uma angústia que surge ao reconhecermos a finitude de nossa existência. Não somos apenas seres no tempo, somos seres que se definem pela iminência da morte. Heidegger nos força a confrontar a questão mais básica da filosofia. O que significa ser? E o que acontece quando percebemos que nosso ser é limitado pelo tempo? A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, também figura entre os textos mais desafiadores já escritos. Kant nos apresenta uma distinção crucial entre o que ele chama de fenômeno e noumeno, ou seja, entre o mundo como percebemos e o mundo como ele é em si mesmo. O problema, segundo Kant, é que jamais podemos acessar o noumeno, o mundo real, além de nossas percepções sensoriais. A mente humana está limitada por categorias, que moldam toda a nossa experiência, e essas categorias determinam o que podemos saber. O ponto mais difícil aqui não é apenas entender essa divisão, mas lidar com a ideia de que a realidade como a conhecemos pode não ser a realidade verdadeira. Kant nos desafia a aceitar os limites de nossa razão, a viver em uma espécie de incerteza perpétua, sobre o que está além de nossa capacidade de compreender. No Tractatus Lógico-Filosóficos, Ludwig Wittgenstein nos oferece uma meditação profunda sobre a natureza da linguagem e, portanto, do pensamento. Ele argumenta que os limites da linguagem são também os limites do mundo que podemos pensar e descrever. Wittgenstein descreve uma espécie de limite intransponível. Há coisas que não podem ser ditas, que não podem ser pensadas, porque simplesmente não cabem nas estruturas de nossa linguagem. O que está além da linguagem deve ser deixado em silêncio. O desafio desse texto está em sua tentativa de definir precisamente o que pode ser dito e o que não pode. Ao nos guiar para o silêncio sobre certos assuntos, Wittgenstein nos obriga a reconhecer os limites de nossa própria compreensão e a aceitar que o que não pode ser dito talvez seja o mais importante. A Fenomenologia do Espírito, de Hegel, é um dos textos filosóficos mais formidáveis já escritos. Ele nos apresenta a ideia de que o espírito humano passa por uma série de estágios de autocompreensão que ele chama de dialética. Essa dialética é o movimento do pensamento que avança através de contradições, tese, antítese e síntese, e ao longo desse processo, o espírito se torna mais consciente de si mesmo e de sua relação com o mundo. A dificuldade desse texto está tanto na forma como Hegel escreve, quanto no próprio conteúdo. A consciência não é estática, mas dinâmica, sempre em evolução. Hegel nos convida a ver a história da filosofia, e a história em geral,
como uma longa marcha em direção à liberdade e à autocompreensão. Mas seguir essa marcha, intelectualmente, é um dos maiores desafios que a filosofia pode oferecer. Assim falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, é um dos livros mais desafiadores e fascinantes da filosofia moderna. Escrito em um estilo poético e simbólico, o livro narra a jornada de Zaratustra, um profeta que desce da montanha para compartilhar sua sabedoria com a humanidade. O texto é repleto de aforismos e metáforas, o que dificulta a compreensão imediata de suas ideias. A noção de super-homem, Ubermensch, é uma das mais centrais, representando o indivíduo que transcende as limitações impostas pelas normas sociais e busca criar seus próprios valores. Nietzsche nos desafia a olhar além da aceitação passiva de verdades estabelecidas, convocando-nos a abraçar o caos e a incerteza da vida, para alcançar uma verdadeira transformação pessoal. O enigma do livro está na sua intensidade e no constante apelo à superação das barreiras internas. Em O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre desenvolve uma das mais poderosas análises do existencialismo. Sartre argumenta que o ser humano é radicalmente livre, mas essa liberdade não é uma dádiva, é uma condenação. Somos obrigados a fazer escolhas constantemente, e com isso vem a angústia. A dificuldade desse livro reside no fato de que Sartre nos empurra para um lugar onde não há conforto. Ele nos força a reconhecer que não há valores ou significados pré-estabelecidos no mundo, somos nós que devemos criá-los. No entanto, essa liberdade total também significa que somos totalmente responsáveis por nossas escolhas, e a consciência dessa responsabilidade pode ser insuportável. O nada que Sartre descreve é o vazio da existência, que deve ser preenchido por nossos atos e decisões. No Ser e o Evento, Alain Badiou articula uma visão radicalmente nova do ser, utilizando a matemática para explorar a ontologia. Seu trabalho é uma tentativa de responder à pergunta: o que é ser? De uma maneira completamente nova. Para Badiou, a matemática, especialmente a teoria dos conjuntos, oferece a melhor maneira de entender o ser em sua multiplicidade. Ele também propõe que o evento é o que quebra a ordem do ser e cria algo novo. O texto é extremamente difícil, porque combina conceitos matemáticos abstratos com uma densa filosofia política e ontológica. Para compreender Badiou, é preciso uma profunda habilidade de abstração, e o impacto de suas ideias vai muito além da filosofia tradicional, tocando na política, na arte e na ciência. Em Diferença e Repetição, Gilles Deleuze oferece uma ruptura radical com o pensamento tradicional, apresentando ideias que desafiam as estruturas convencionais da filosofia ocidental. A maior dificuldade desse texto é a forma como Deleuze lida com a questão da diferença. Ele argumenta que, em vez de ser uma simples variação de um modelo original, a diferença deve ser pensada como algo primordial, algo que cria o novo. Deleuze questiona a repetição, como um retorno ao mesmo, e sugere que, na repetição, sempre há criação de diferença. O livro é um convite a repensar a maneira como compreendemos o mundo, não como uma série de coisas idênticas e repetidas, mas como um processo dinâmico de diferenciação. No entanto, entender a profundidade dessas proposições exige um esforço conceitual enorme. Ser Singular Plural, de Jean-Luc Nancy, nos propõe uma reflexão sobre o ser coletivo, em oposição ao individualismo, tão presente nas tradições filosóficas anteriores. Nancy argumenta que o ser nunca é verdadeiramente singular, mas sempre um, ser com, isto é, sempre em relação com outros. A complexidade desse pensamento reside na desconstrução das categorias clássicas do eu e do outro. Para Nancy, o indivíduo não existe isoladamente, a essência de nosso ser é compartilhada, sempre em relação. Compreender essa noção de interdependência é extremamente desafiador, especialmente em um mundo que promove a ideia de autonomia individual.
O desafio desse livro é nos fazer enxergar o eu como algo que só pode ser compreendido em relação ao nós. O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, subverte completamente a psicanálise tradicional ao sugerir que o desejo não deve ser interpretado sob a lógica do complexo de Édipo. Em vez disso, o desejo é uma força produtiva que não se limita às estruturas familiares ou sexuais. O texto é denso porque utiliza uma mistura de filosofia, psicanálise, política e economia para criar um novo entendimento do desejo e das forças que moldam a sociedade. O livro desafia o leitor a reconsiderar conceitos fundamentais de identidade, desejo e poder. A leitura de O Anti-Édipo é como mergulhar em um mar de conceitos que parecem mudar de forma constantemente, exigindo do leitor uma atenção extraordinária. Esses livros não são apenas difíceis de ler, são uma verdadeira jornada ao desconhecido. Eles nos levam ao limite de nossa compreensão, exigindo uma capacidade de reflexão que vai além do simples ato de decifrar palavras. Ao final de cada um deles, nos resta não a certeza, mas a dúvida, e é justamente essa incerteza que nos faz avançar na busca pelo entendimento. E você? Está disposto a aceitar o convite desses filósofos e mergulhar nas profundezas do pensamento, mesmo sabendo que o que encontrará talvez não seja uma resposta, mas novas perguntas? Obrigado pela atenção, e até a próxima!